Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Crônicas, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: Asa disse ao povo de Judá: Vamos construir essas cidades e fortificá-las com muro, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor, nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos, grades e lanças. Também tinha um exército de 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcas. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Certa vez, um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Glória a Deus. Asa e seu exército perseguiram até Gerá e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército. E os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Amém. Glória a Deus. Amados, que tremendo, né? Nesse momento aqui, o rei Asa, né? Ele estava totalmente dedicado ao Senhor, submisso ao Senhor, tinha já derrubado todos os altares, né, de idolatria, estava numa comunhão plena com Deus, levado o povo, né, à adoração ao Senhor e construído cidades fortificadas, com muros, com torres, mas o exército dele era pequeno, né, ele tinha 300 mil guerreiros da tribo de Judá e 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim, ou seja, ele tinha 580 mil guerreiros. E aí se levantou a nação, né, da Etiópia contra ele, e fala que aqui veio o quê? Veio com o exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Era impossível Asa, né, e seu exército vencer esse batalhão de soldados. Mas o que ele fez? Aqui diz que ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ou seja, ele reconheceu a fraqueza dele, ele reconheceu a impotência dele, ele reconheceu que ele não daria conta daquilo se o Senhor não o ajudasse. E aí então o Senhor vem para ajudá-lo, né? E olha que coisa linda, né? Então é importante, uma grande lição para nós aqui. Aqui nós vamos aprender o quê? Que quando nós estivermos enfrentando batalhas que parecem perdidas, que nós não damos conta, nós não temos que desistir, mas fazer como Asa fez, clamar ao Senhor. Diante de um enorme exército inimigo, Asa orou pedindo a ajuda de Deus e reconheceu a impotência dele, a fraqueza dele diante do adversário e reconheceu a soberania de Deus, o poder de Deus. E este é o segredo da vitória. Foi o segredo da vitória dele e o segredo da nossa vitória, né? Reconhecer a nossa inutilidade, reconhecer a nossa fraqueza diante da nossa pequenez e saber, né, que o poder de Deus opera mesmo na nossa fraqueza. Não foi isso que Paulo falou? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas nós temos que reconhecer essa fraqueza. Se nós não reconhecermos e ficarmos orgulhosos, nós vamos perder. E aqui, Asa reconhece a fraqueza dele, né? E é importante, né, para nós termos essa lição. Aqueles que se consideram capazes de fazer tudo sozinho correm o maior perigo de perder, porque na força do nosso braço nós não conseguimos nada. E foi isso que Asa entendeu, que ele não conseguiria nada na força do braço dele, e por isso que ele correu para os pés do Senhor. Ele clamou pelo Senhor, e o Senhor o ouviu, e o Senhor o ajudou. E aqui fala que o Senhor derrotou esse grande exército e deu a vitória para Asa. Então é isso aí, está passando por uma grande batalha, por algo difícil, algo que você não consegue vencer, algo que está além da sua capacidade. Entenda que Deus é maior, que Deus é soberano e que nós temos que contar com a soberania dele, com a ajuda dele, reconhecendo que somos realmente pequenos, frágeis, mas que o nosso Deus é grande e que tudo pode. Por isso, vamos entregar tudo para ele, para que ele faça, porque ele fará. Foi isso que ele fez aqui. Então, aqui está uma grande lição para nós, né? Que nós precisamos entender que na hora das nossas grandes batalhas, das nossas grandes lutas, nós temos um Deus que luta por nós. Se nós o clamarmos, se nós reconhecermos que ele é grande, que ele é soberano e que ele pode todas as coisas que nós não podemos. Amém?
Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.